queridos alunos e alunas, espero que todos estejam bem, né? Que todos fiquem aí tranquilos em casa. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto bastante delicado, mas muito importante para o direito internacional. Aliás, sempre entre janeiro e depois julho eu tenho esse tipo de ação no meu escritório, que se trata de sequestro internacional de crianças, né? Depois eu vou mandar um texto que eu fiz junto com a minha sócia de Portugal, Mariana Chaves. A gente lançou um livro há uns 2 anos atrás, acho eu, na Universidade Mackenzie de Direito, e a gente fala das famílias transnacionais, né? Ou seja, mãe, por exemplo, que mora no Brasil, pai que mora nos Estados Unidos, e aí, na época de férias, né, quando da visita ou convivência, esse pai ou essa mãe não devolve seu filho. E aí, então, a gente vai tratar dessa matéria, né, que o termo é sequestro, né, o termo de direito internacional que a gente usa aqui no Brasil é sequestro, odiado por muitos, mas enfim. E é uma matéria importantíssima porque cada vez mais a gente vê esse tipo de situação ocorrendo. Essa convenção já foi pedida algumas vezes na OAB, tanto em direito constitucional quanto em direito internacional, então também importante para a gente estudar. Essa convenção foi assinada em Haia, na Holanda, lá em 1980. Entrou em vigor internacional em 1983 e foi promulgada em 2000 pelo decreto 3413 aqui no Brasil, e começou a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2000. No preâmbulo dessa convenção, que eu queria falar para vocês, né, diz o seguinte, que os estados signatários da convenção, firmemente convictos de que os interesses da criança são primordial importância em todas as questões relativas à sua guarda. Então, a gente já fala aí, na primeira questão, né, da guarda, do interesse da criança primordial, e aí ele segue, desejando proteger a criança no plano internacional dos efeitos prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção ilícita e estabelecer procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ao estado de sua residência habitual, bem como assegurar a proteção do direito de visita. Decidiram concluir uma convenção para esse efeito e acordaram nas seguintes disposições. Então, esse preâmbulo, ele já dá a letra do que ele quer, né? Então, assim, embora o Brasil tenha adotado a tradução da Convenção de Haia de 1980 como sequestro internacional de crianças, não se trata precisamente de um sequestro como a gente conhece, por exemplo, no direito penal, né? O que na verdade, é um deslocamento ilegal da criança de seu país, né? Ou então a sua retenção indevida em outro local que não da sua residência habitual. Então, nos países da língua inglesa, utilizou-se esse termo abduction, né, que significa o traslado ilícito de uma pessoa. Então, no caso, uma criança, para outro país, mediante uso de força ou fraude. A versão francesa da convenção adotou um outro termo, né, enlèvement, que significa a retirada ou a remoção. Em Portugal, o termo foi traduzido para rapto, que tem cabimento na legislação portuguesa, mas não na brasileira, onde o significado também é completamente diverso. No Brasil, curiosamente, optou-se pela utilização do termo sequestro, por não corresponder esse tipo previsto em nossa legislação civil penal, tem causado certa perplexidade entre os próprios operadores de direito e mesmo um pouco de incompreensão no plano interno. A utilização do termo sequestro tem causado repulsa, até mesmo entre os pais que o cometem. Está ligado à subtração de pessoas com o objetivo de obter dinheiro ou vantagem financeira. É assim que está lá no Código Penal, né?
mas não é o caso. Um ajuste na tradução do texto original da Convenção para o português seria melhor, porque muitos acham que a gente vai dar uma aula de direito penal. Longe disso, né? Em geral, esse termo sequestro ele é perpetrado por um dos pais ou parentes próximos e revela um estado de beligerância entre os cônjuges ou seus familiares na disputa pela custódia da criança, né? Então, a atitude do sequestrador consiste em tirar o menor desse seu ambiente e levá-lo para outro país, onde ele acredita poder obter, por exemplo, uma situação de fato ou de direito que atenda melhor aos seus interesses. Quando a convenção foi aprovada lá em 1980, a maioria dos casos de subtração dos menores era cometida pelos pais, descontentes com a atribuição da guarda exclusiva da mãe. Então não era incomum que eles, em represália, em autodefesa, levassem seus filhos para o exterior, onde eles acreditavam poder viver de forma sossegada ao lado dos seus filhos. O quadro hoje em dia é completamente diferente. A mãe também se tornou sujeito ativo dessa conduta e foge com o filho por motivos profissionais, familiares, violência doméstica ou até por vingança, para impedir o contato com o pai. Contanto se possa contribuir com algumas falhas aí e atribuir, né? Não podemos esquecer que, sendo resultado de muitas discussões entre os países que assinaram essa convenção, ela certamente representa uma opção bem melhor do que o sistema da autodefesa. Claro que sim, né? É inegável que a atitude de um dos pais de pegar a criança de forma arbitrária do convívio da família traga consequências terríveis, né? Como a mudança constante de endereço, de convívio social, de escola, e às vezes muda-se até o nome dessa criança. O compromisso assinado pelos países nesse tratado multilateral, porque tem vários países, foi estabelecer um regime internacional de cooperação entre os países, envolvendo autoridades judiciais e administrativas, e tem o objetivo de localizar a criança, de avaliar a situação em que ela se encontra e só então restituí-la, se for o caso, ao país de origem. Busca-se todas as luzes e tão somente atender ao bem-estar sempre do menor. Vamos então ao artigo 1º dessa convenção, que eu vou colocar na tela para que vocês possam visualizar melhor. Olha o que diz o artigo 1º da convenção. A presente convenção tem por objetivo: a. Assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante ou nele retidas indevidamente. B. Fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num estado contratante. Na verdade, essa convenção ela lida com dois grandes objetivos. O primeiro, o retorno da criança, né? E o segundo, o respeito ao direito de guarda e de visita. Na prática, o que prevalece na convenção é o direito de garantir o restabelecimento dessa situação alterada pelo então sequestrador. A gente pode afirmar, então, que o retorno da criança é a principal providência a ser considerada pelas autoridades requisitadas. Depois de muitas discussões, os estados chegaram a uma conclusão de que, diante do número crescente de casos, principalmente de pais que se separavam, quando um deles levava consigo o filho, por exemplo, para outro estado, provavelmente para fugir dessa legislação do seu estado de origem, essa medida atenderia de fato os interesses da criança, ou seja, retorná-la ao seu ambiente de origem, ao país da sua residência habitual, né, de acordo, então, onde o juiz natural, por exemplo, poderia discutir melhor as questões referentes à guarda. Então, para verificar esse direito de guarda e visita, a gente tem que ver, então, a legislação do país de proveniência da criança, né? E aí sim determinar precisamente essa validade e essa extensão.
A análise do conteúdo do direito de guarda de visita no país requisitante é que vai permitir, então, verificar a validade com relação ao pedido de restituição. Ou seja, o que a gente tem que ver sempre o melhor interesse da criança. O que vai ser melhor para ela? Tudo bem? Então, vamos sempre olhar e pensar lidando, então, com esse princípio maior, que é o melhor interesse da criança. Vamos, então, ao artigo 2º. Olha o que diz o artigo 2º. Os estados contratantes deverão tomar todas as medidas apropriadas que visem assegurar, nos respectivos territórios, a concretização dos objetivos da Convenção. Para tal, deverão recorrer a procedimentos de urgência. Esse artigo 2º, ele deixa consignado, primeiramente, uma recomendação aos estados contratantes de enviarem todos os esforços no cumprimento da Convenção. Isso implica recorrer a procedimentos de urgência, porque a celeridade é o principal requisito para que se consiga, obviamente, essa efetividade na realização dos objetivos. Um problema bastante comum nos casos do Brasil, em que o Brasil é parte, né, refere-se com relação à demora na localização do menor. Geralmente, ela é causada pela escassez de pistas fornecidas pela parte, pela amplitude também do território brasileiro, onde cabem vários países europeus, por exemplo. Nem sempre essas dificuldades elas são compreendidas, né, pelos países estrangeiros, que têm motivado algumas reclamações, nem sempre fáceis de resolver. O CPC do Brasil prevê, dentre os procedimentos cautelares específicos, a busca e apreensão de pessoas, que está lá nos artigos 839 a 843 do CPC. No entanto, essa necessidade de revisão doutrinária sobre o tema, com o fim que se esclareça que a ação de busca, apreensão e restituição de menor, promovida normalmente pela AGU, Advocacia Geral da União, com base nessa Convenção de Haia, é uma ação própria, autônoma, e enseja esse amplo espectro probatório, e não exigindo, então, a propositura de ação de conhecimento. Ela não pode se confundir, por exemplo, com a ação de busca e apreensão regulada pela lei civil. Então, no Brasil, a gente tem o instituto, por exemplo, da antecipação de tutela, né, que permite, então, ao juiz, já na inicial da ação, fazer esse adiantamento do mérito. Vários países signatários têm criado leis próprias para a busca e apreensão da criança específica, nesse caso da Convenção, e não é o caso do Brasil. O artigo 3º diz o seguinte: a transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando a. tem havido violação ao direito de guarda atribuído à pessoa ou à instituição ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente pela lei do Estado, onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua transferência ou retenção. E b. esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou conjuntamente, no momento da transferência ou retenção, ou devesse está-lo sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido. O direito de guarda referido na linha A pode resultar de uma atribuição de pleno direito, de uma decisão judicial ou administrativa, ou de um acordo vigente segundo o direito desse Estado. Bom, esse artigo 3º é, sem dúvida, o núcleo central da nossa Convenção que estamos estudando, né? Porque ele enumera os casos em que a retenção ou a remoção é considerada ilícita e que vai autorizar, então, a aplicação dessa Convenção. Essa Convenção adotou como regra para a restituição da criança que tivesse no estado requerente, residência habitual, imediatamente anterior à violação do direito de guarda ou de visita. Os estados contratantes manifestaram preferência desse modo por um termo que não oferecesse muita polêmica e fosse prático, já que o conceito de domicílio utilizado pelas legislações de vários estados
entre os quais o próprio Brasil, para fixação de competência jurisdicional internacional, é um conceito que engloba polêmica, né? Então, embora largamente utilizado, a Convenção não conceituou e nem fixou os critérios de determinação do que considera como residência habitual, apenas dispondo que ele deverá ser apurado no momento em que ocorreu o ato ilícito da remoção ou transferência. Então, nesses casos, a gente precisa sempre recorrer ao direito local, que é o que define, então, os critérios para aferição da residência habitual. No entanto, é obrigatória a observância do artigo 16, e a gente vai ver mais para frente, sob pena de ocorrerem decisões judiciais ou administrativas conflitantes. Então, no país, por exemplo, em que vivia uma criança, há uma decisão reconhecendo o direito de guarda e há o deslocamento da criança para o Brasil, onde surge, então, após esse requerimento, decisão judicial deferindo guarda e que detém a criança no Brasil. O atual Código Civil brasileiro mantém a mesma redação do antigo Código de 1916, que optou pelo conselho de domicílio como local irradiador desses direitos relativos ao Estado e à personalidade, e definindo, então, como o lugar como a pessoa natural que estabelece a sua residência com ânimo definitivo, está lá no artigo 70. Quando a pessoa natural tiver várias residências, onde alternadamente viva, será considerado domicílio qualquer uma delas. Está lá no artigo 71 do Código Civil. Então, não colide com a Convenção de 1980 a própria lei brasileira, principalmente o artigo 7º da LINDB, né, que é a lei de introdução às normas do Código Civil. Então, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Então, apenas fixou, então, a Convenção um critério menos rígido do que a lei brasileira. Então, trocando em miúdos, pessoal, é no país onde a criança habitualmente resida que vai se limitar, então, os temas sobre os direitos de guarda e visita. Por quê? Porque no direito brasileiro, ao conceituar, então, domicílio, né? O domicílio, por exemplo, no direito suíço, é completamente diferente, né? Porque fala que um é psíquico, outro é material, enfim, né? Então, a gente tem aí uma série de conceitos no exterior que falam sobre essa diferenciação. O próprio direito brasileiro fala isso, né? E MH está falando junto. O próprio direito brasileiro fala isso, né? A diferença entre domicílio e residência, né? Então, a Convenção, ela simplificou isso, né? Ela optou, então, pelo termo residência habitual, né? E abandonou o termo domicílio, porque é muito mais fácil a gente colocar como residência habitual, né? Então, lembrando, uma pessoa pode ter mais de uma residência, né? Como também pode ter mais um de domicílio, menos no direito brasileiro, né? Então, em vários países, como França, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, né? Eles têm essa concepção de domicílio único, né? Então, é aquele, mesmo que a pessoa tenha mais de uma residência, ele tem um único domicílio. Já na Alemanha, é bem parecido com o Brasil, né? Tem a mesma ideia de vários domicílios, várias residências, né? Agora, só relembrando também, de acordo com o artigo 76 do Código Civil, a criança tem no direito brasileiro, né, um domicílio necessário, que é o mesmo dos seus pais ou dos representantes legais. Já o artigo 4º da Convenção diz o seguinte: a Convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual no Estado contratante imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. A aplicação da Convenção cessa quando a criança atingir a idade de 16 anos. Ou seja, já caiu uma questão da prova da OAB há uns 2 anos atrás, falando com quantos anos que a Convenção aplica, até quantos anos? 16, pessoal. E o exercício que caiu na OAB era uma menina de 17 anos.
Podia aplicar a convenção? Não, ok? Só até 16 anos de idade. Então, vamos lá, olha só. O artigo 4º, ele estabelece, então, os seguintes requisitos para a aplicação da convenção. O primeiro deles, os estados envolvidos no pedido de retorno devem ser signatários da convenção. 2. A criança cuja restituição se pede deve ter tido residência habitual no estado requerente. 3. Essa residência habitual deve ter ocorrido imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. 4. A criança em questão não pode ter idade superior a 16 anos completos. Então, na inicial, pessoal, vocês têm que usar o artigo 4º de cara e já colocar esses 4 pontos preliminares para mostrar para o juiz que sim, ele vai ter que aplicar a Convenção de Haia. Tudo bem? Então, esses aspectos, eles serão examinados pelo juiz ou pela autoridade administrativa antes de determinar o retorno da criança. Então, o primeiro deles diz respeito, então, aos estados envolvidos, né? Então, a gente vai ter que procurar no site do Ministério das Relações Exteriores quem são os signatários. Ah, os Estados Unidos Ok, então vamos usar a Convenção de Haia. Percebam. Tudo bem? Então, a gente tem que primeiro identificar se o país onde a criança está, se é signatário da Convenção. Tá? Tudo bem? Então, assim, se a gente tem que mostrar isso, porque senão a gente não consegue aplicar a Convenção. Atualmente, são 77 signatários, tá? E aí a convenção está num endereço eletrônico que depois eu vou também mandar para vocês, mas também no Ministério das Relações Exteriores a gente tem uma tabelinha onde a gente vê qual o país, então, que é signatário e qual não é, tá? Então, por exemplo, nos casos em que o Brasil recebe um pedido de um Estado que, embora seja signatário, não tenha, por exemplo, aceito a adesão brasileira com relação à autoridade central, e a gente já falou sobre isso, né, da autoridade central, lá no Ministério das Relações Exteriores, né, é importante que tenha essa ligação, tá? Então, se houver essa aceitação, a cooperação internacional, ela prossegue, né? Então, caso o pedido fundado na Convenção seja apresentado diretamente pelo interessado ao Poder Judiciário, ele deve primeiro informar-se sobre a aceitação da adesão brasileira pelo Estado requerente antes de aplicar o texto, ok? O segundo passo, pessoal, fundamental para que o juiz ou a autoridade analise o pedido de retorno da criança é a verificação com relação à residência habitual. Por quê? Porque, como eu já falei, a Convenção exige que o menor ele estivesse efetivamente residindo no estado requisitante quando ocorreu a violação do direito de guarda ou visita, porque essa obrigação aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual num estado contratante, imediatamente antes da violação do direito de guarda ou visita. Então, aqui é letra de lei, tá? Então, na sequência, então, o juiz vai verificar, ou a autoridade administrativa, se a transferência ou retenção foram ilícitas. Então, cumpre saber, né, nesse caso, se o requerente é o titular do direito de decidir sobre a residência da criança, ou se ele pode livremente levá-la para um lugar diferente da sua residência. Ok? Então, esse direito de guarda, ele deve ser conferido ao interessado previamente antes da transferência ou retenção. Então, se eu for fazer uma inicial, eu vou usar esse artigo 4º e eu vou juntar provas de que aquela pessoa tem a guarda da criança, que aquela criança tinha como residência habitual o Brasil. Ok? Então, eu vou juntar, por exemplo, matrícula de escola, de curso livre. É uma forma de eu mostrar que a criança estava no Brasil, que tinha lá a sua residência habitual, ok?
Então, importante, por fim, mostrar que essa criança tem menos de 16 anos, tá? Alcançados 16 anos, no tempo, então, do retorno, a Convenção de Haia não pode mais ser invocada, ok? A gente vai finalizar essa aula com o artigo 5º, né, que diz o seguinte, fala da questão do direito de guarda, né? Então, define o que é direito de guarda, o que é direito de visita, né? Então, o direito de guarda é aquele, então, relativo aos cuidados com a pessoa da criança, em particular o direito de decidir sobre o lugar da sua residência. Já o direito de visita, ele compreende, então, o direito de levar uma criança por um período limitado de tempo para um lugar diferente de onde ela habitualmente reside, né? Então, essa primeira ideia da convenção, né, nesse texto, então ele vai revelar esse claro objetivo de não conceituar institutos de direito, né? Por quê? Porque a gente está falando de direito internacional, então cada país tem uma peculiaridade, né? Então, assim, quando ele não define, ele deixa aberto, né? Ele deixa aberto justamente para essa adaptação a esses diversos sistemas jurídicos que os países que ratificaram a convenção aplicam, né? Então, por exemplo, uma dessas exceções, né, encontra-se lá no artigo 5º dessa convenção, né? Então, que procura então fornecer essa noção geral dos direitos de guarda, dos direitos de visita, né? Então, apesar da nomenclatura usada, né, o Instituto de Guarda e Visita nem sempre são idênticos aos da legislação interna de cada país, né? Então, sempre então que a convenção falar de um direito de guarda, por exemplo, ela está se referindo à sua própria definição e não à do país, tá? Então, por exemplo, no nosso sistema brasileiro, né, esses direitos, eles estão lá no poder familiar, né, que está lá no Código Civil que vocês estão estudando com a Cauí, né? Então, por exemplo, compete aos pais, à pessoa ou seus filhos menores, está lá no artigo 1634 do Código Civil, né? Então, dirigir a educação, criação, está lá na Constituição Federal, no artigo 229, né? Provendo-lhe bens materiais para sua subsistência, para sua criação e instrução, de acordo, então, com os recursos, com a sua posição social, preparando, então, para a vida, para que ele se torne útil para a sociedade, né? Que pegada é essa do ECA? Ok? Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha por meio de ação de busca e apreensão. Então, isso aqui já é mais direito civil, tá? Mas, se a gente fechasse o termo na convenção, a gente não teria essa maleabilidade de usar, obviamente, nas outras convenções, né, dos outros países, ok? Então, é uma maneira bastante inteligente, né, de usar isso. Bom, eu vou parar por aqui, para que a nossa aula também não fique muito comprida, né? Eu só queria dizer o seguinte, né? Se vocês forem ver lá, direito de visita ou convivência, a gente faz essa diferenciação, né? Visita é quem não tem guarda compartilhada, convivência é quem tem, tudo bem? Então, a gente já faz essa diferenciação. Lembrando também que a gente vai usar junto a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? Que é a Convenção da ONU, tá? Então, é bastante importante que a gente use também esses dois instrumentos, além do nosso Código Civil, além do nosso CPC, nas nossas ações, tudo bem? É bom também deixar claro, né? Que pode acontecer, por exemplo, do guardião não estar mais exercendo o direito de guarda, em razão, por exemplo, de uma ação, né, do sequestrador, né? Então, claro que tudo isso tem que ser provado, né, que aquilo é atual, que existe guarda, né, e que não houve qualquer modificação. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, então, a gente volta a falar sobre isso. Até mais. Tchau, tchau.